Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus venha te abençoar, dar vitória, levantar, capacitar, erguer meus irmãos e irmãs que vão ver este vídeo neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando nesse vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Deixa seu pedido de oração aqui nos comentários. Não saia, que no final desse vídeo eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer, a oportunidade, que o pastor, aleluia, está nos dando. Primeiramente agradecer ao meu Deus, Louvado seja Deus e pela confiança do pastor, a coordenadora, louvado seja Deus, e a irmã Tati, louvado seja Deus, Glória a Deus, eu estou alegre por tudo, irmão, aleluia, por este momento que o Senhor está nos dando, deixar na sua santa presença. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é fiel e Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Mas antes de começar, louvado seja Deus, é um testemunho, irmão. Louvado seja Deus, de um arrebatamento, e ele é longo. Louvado seja Deus, não sei se vai dar tempo de contar todos, porque é muito longo. Louvado seja Deus, mas que seja feita a vontade do nosso Deus, Glória a Deus, louvado seja Deus. A igreja fique de pé, vamos fazer uma oração antes de iniciar o testemunho. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Pai amado e santo, aqui estamos na Tua santa presença, ó Pai. Meu Deus, te agradecendo por esta rica oportunidade, Jesus, que Tu estás nos concedendo. Ó Pai querido, Pai amado e santo, através deste testemunho, ó Pai, Tu venha, Senhor Jesus, transformar a vida. Jesus amado, que nesta noite, meu Pai, Tu possa, Senhor, transformar. Ó Pai querido, que Tu possa salvar, que Tu possa libertar, que Tu possa batizar com Teu Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, continua com as Tuas mãos estendidas sobre este lugar, ó Pai. Continua abençoando Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. Assim nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de falar aqui o testemunho, irmão, quero ler aqui Crônicas, 2 Crônicas 8, louvado seja Deus, o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quando eu olhava para as amadas irmãs, louvado seja Deus, eu olhando para as irmãs, vi que elas tão bonitas que elas estão aqui, louvado seja Deus, com este parlamento, estão de parabéns, glória a Deus. E ao chegar neste lugar, eu já senti a presença do meu Deus, porque quando nós chegamos na casa do Senhor, nós já sentimos aquela paz, aquela alegria, louvado seja Deus, sobre as nossas vidas, porque quando nós chegamos por esta porta, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus, Ele está nos esperando, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Também estou vendo as irmãs ali de Borborema, glória a Deus, pessoas que eu amo, que eu também fui dessa cidade, morei nesta cidade, o meu primo Isaías, louvado seja Deus. Eu estou alegre por estar vendo todos vocês aqui, o nosso irmão Pedro Rafael, louvado seja Deus, é o pai na fé, este homem, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciando o testemunho, glória a Deus. Faz 6 anos que o Senhor, Ele tinha me arrebatado, louvado seja Deus, e nesses
Deus tomava um vaso, aleluia, para o meu esposo. Louvado seja Deus. E ali, aleluia, Deus falava com ele fortemente naquele lugar. Glória a Deus. E quando Deus falava com ele, aleluia, glória a Deus, Deus levou o vaso até a ele e falou: homem, nesta madrugada vou levar a tua filha
direção. Aleluia, glória a Deus. Quando aqueles anjos, eles vinham em minha direção, louvado seja Deus. Eu estava ali na minha cama deitada e eles chegaram, aleluia. Louvado seja Deus, se aproximaram. Quando eles se aproximaram de mim, aleluia, aqueles dois anjos, eles chegaram nesta posição. Louvado seja Deus. Quando eu olho aqueles anjos, eu via nele umas asas muito lindas. Eram asas lindas que eu via sobre aqueles anjos. Aleluia, glória a Deus. E um daqueles anjos, ele falou assim: vem, nós vamos te levar. Aleluia, glória a Deus. E quando de repente, aleluia, eu saio do meu corpo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu saio do meu corpo, eu já me vejo no meio daqueles anjos. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho, aleluia, aquele anjo, louvado seja Deus, fica de frente um para o outro. E ele faz assim com a sua asa, encosta uma na outra, e eu fico no meio dos dois. Aleluia! Eu fico no meio daqueles anjos, louvado seja Deus. E ele diz: vamos, filha, que eu vou te levar para uma missão. Eu vou te levar para uma obra. Aleluia, glória a Deus. E eu perguntava para onde que eles iriam me levar. Mas eles não falavam. Eles só falavam que iria me levar para uma missão. Aleluia, glória a Deus. E quando de repente, aleluia, ele falava: vamos, filha. Aleluia, então a gente iria descendo. A gente ia descendo, aleluia, para as profundezas da terra. Aleluia, glória a Deus. E quando nós íamos descendo ali, aleluia, nós íamos descendo numa velocidade muito grande. Aleluia, glória a Deus, para a gente chegar na primeira etapa. Aleluia, glória a Deus. Era uma distância muito grande daqui da terra. Aleluia, para chegar na primeira etapa. Louvado seja Deus. E a gente ia descendo. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente chegava na segunda etapa. Aleluia. E a gente ia descendo. Louvado seja Deus. A gente chegamos na terceira etapa. Louvado seja Deus. A gente ia descendo quando de repente nós chegamos na quarta etapa. Derrape a sonha da alma. E quando eu chego naquele lugar, aleluia, glória a Deus, que eu chego ali, irmão. Aleluia, glória a Deus, a gente vai caminhando. Louvado seja Deus. Quando eu olho em minha frente, aleluia, glória a Deus, a gente se depara na frente de um portão muito grande e largo. Aleluia, glória a Deus. Era um portão largo, aleluia, espaçoso.
pastor. Aleluia. Ele pegava o controle que ele tinha nas mãos dele. O Senhor, ele tem o controle de tudo.
dos seus 7 anos, ela já entende de tudo. A criança, a partir dos seus 7 anos, ela já sabe de tudo. Aleluia! Ela é responsável até pela sua própria vida. Eu não digo aquelas criancinhas que tem 3, 4 anos. Aleluia, que não entende de nada. Aleluia, mas a criança dos seus 7, 8 anos, aleluia, ela já sabe de tudo. Então que elas possam obedecer aos seus pais, que elas possam se comportar na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente, aleluia, glória a Deus, ele dava outro estralo em seu dedo. E cada vez que ele fazia assim, aleluia, era um demônio terrível. Era cada um mais terrível do que o outro. Era lá da pessoa. E eu já começava a me assustar. Aleluia, eu começava a ter medo. Mas eu estava pertinho dos anjos. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, eu quero dizer que no inferno é terrível, é escuro, você não enxerga nada. Ai, irmã Elzélia, não enxerga nada. E como que tu estava enxergando? Eu vou te contar. Aleluia, glória a Deus. Eu estava perto dos anjos. Se eu saísse um pouco de perto dele, eu não enxergaria nada. Porque quem estava iluminando ali eram os anjos do Senhor. É os anjos que clareiam, é o Senhor que clareia o teu caminho. Aleluia, glória a Deus. Então quando eu me afastava, eu não enxergaria nada, não enxergava nada. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, glória a Deus, quando ele dava aquele estralo em seu dedo, aí ele chamava outro demônio. Quando ele chamava, aleluia, ele chegava assim perto dele e falava: me chamou, chefinho. Me chamou, cretinho, me chamou, chefinho. Aleluia, glória a Deus. Ele disse sim, aleluia. Tu queres saber, cretinha, quem é este? Aleluia. É o demônio da desobediência. Lá tem demônio de todo tipo. Mas eu quero dizer para você que ele não pega o povo de Deus, que ele não se aproxima do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus, nem de mim nem de você. Aleluia, se você andar em comunhão com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então ele mostrava, aleluia, glória a Deus, aquele demônio da desobediência. Louvado seja Deus. Quando de repente, aleluia, ele chegava e ele falava: aleluia, tu estás vendo, eu tenho pegado muitos, cretinha, na casa daquele homem lá de cima, porque ele não podia pronunciar o nome de Jesus. Amados irmãos, aleluia. Quando ele falava: Jesus, tem misericórdia, aí ele falava: não,
já ouviu. Aleluia. O recado que o Senhor passou para você. Você não é mais inocente. É assim, louvado seja Deus. A partir do momento que você ficar sabendo, você não é mais inocente. Então ande simples. Aleluia, glória a Deus. É para mim, é para você, é para todas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando de repente, aleluia, glória a Deus, eu vejo o pastor, aleluia, louvado seja Deus, eu vejo um abismo muito grande quando ele me mostra naquele telão. E quando eu olho, aleluia, naquele telão, aquele abismo, que dentro, aleluia, é uma fornalha de fogo. Aleluia, e na beira daquele abismo, sabe o que é que eu vejo lá? Aleluia, eu vejo uma cantora, e quando eu olho aquela cantora, eu olho assim e fico até me expor, porque eu olho para ela e digo assim, eu conheço aquela ali. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe por que ele estava me mostrando? Ela está viva, ela está na terra. Mas o Senhor Jesus dava a oportunidade ao inimigo para ele me mostrar, porque era para me dizer para a igreja, aleluia, glória a Deus, que são muitos que vão para aquele lugar, como eu vou falar agora. Louvado seja Deus. Aquela mulher que eu vi lá é uma cantora muito famosa e que eu gosto muito dela, aleluias. E lá eu não só via ela, como eu via muitos cantores e cantoras. Eu quero dizer para você, que você entenda, louvado seja Deus, que aquela cantora que estava à beira daquele abismo, ela cai, mas não cai ali dentro. Eu não vou relatar o nome dela. Temos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, se inscrever no canal. E nesta hora eu estarei levantando um clamor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Seu pedido de oração, eu estarei clamando e pedindo ao Senhor misericórdia, graça, que Ele venha fazer conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, entramos na Tua presença para glorificar, exaltar e falar com o Senhor das Tuas maravilhas, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, perdoa por atos, falhas, palavras, pensamentos, porque, meu Pai, sabemos que nós somos pecadores, falhamos, erramos contra o Senhor, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos consola, e o Senhor, meu Pai, tem estado conosco neste dia chamado hoje para todos sempre. Deus, eu já vou, meu Pai, lhe pedindo nesta hora, pela vida dos Teus filhos, pela vida, meu Pai, das Tuas filhas, que vão ouvir e ver esta oração. Toma cada uma nas Tuas mãos, Deus, a cada pedido de oração, a cada servo, a cada serva que clama. Deus, o Senhor sabe, sonda nossos corações. Deus, e neste dia chamado hoje, nós sabemos que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E o Senhor não quer buscar uma igreja de qualquer forma.
Deus, eu creio que o Senhor quer buscar uma igreja lavada, remida e santificada no Teu nome. Deus, nesta hora eu lhe peço que o Senhor venha guardar, meu Pai, as nossas famílias, as nossas casas, a cada esposo, a cada esposa, a cada filho, jovens, crianças, adolescentes, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, representados, meu Pai, aqui nesta oração, representados, meu Pai, aqui neste clamor, que o Senhor nesta hora, meu Pai, venha visitar, venha jogar, meu Pai, todo o laço, meu Pai, do adversário por terra. Deus, toda obra, meu Pai, de macumbaria, feitiçaria, magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, feito, meu Pai, a 7 palmos da terra, tentando destruir, meu Pai, e acabar com teus filhos e filhas tuas. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha repreendendo, que o Senhor venha cortando, meu Pai, nesta hora. Eu acredito, meu Pai, e creio que o Senhor, meu Pai amado, está conosco, que o Senhor, meu Pai amado, tem levantado, meu Pai, uma nova geração de homens e mulheres abençoados pelo Senhor para fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra, Deus, e levar o Teu evangelho a toda criatura. Senhor amado, eu lhe peço nesta hora, envia a cura para aqueles que precisam ser curados. Deus, envia a libertação para aqueles que precisam, meu Pai, ser libertados. Envia, meu Pai, a paz para aqueles que precisam de paz no coração. Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus Todo-Poderoso, da beleza da Tua santidade, a cada escrito, não escrito, Deus, servos e servas Tuas que acompanham este trabalho, que acompanham, meu Pai, esta oração. Deus Todo-Poderoso, a cada casamento, relacionamento representado aqui nesta oração, Deus, nos propósitos dos Teus servos e servas Tuas que estão comigo aqui, meu Pai, eu lhe peço nesta hora que o Senhor venha fazer, meu Pai, o Teu milagre. Deus, nós acreditamos e cremos que o Senhor, meu Pai amado, está operando. E operando, Senhor, quem impedirá? Se não fosse, meu Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas, nos colocando de pé, meu Pai, neste dia chamado hoje, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor, meu Pai, tem nos dado força. O Senhor, meu Pai, tem nos dado vigor. A Tua presença, meu Pai, é linda e bela sobre as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta. Abre porta, meu Pai, na vida daqueles que estão desempregados, na vida daqueles que estão com a vida amarrada, na vida daqueles, meu Pai, que não conseguem colocar o pão, meu Pai, sobre a mesa. Mas eu acredito e creio que o Senhor é o Deus do milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está desamarrando toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra, meu Pai, de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra feita, meu Pai, a 7 palmos da terra, contra a vida, meu Pai, dos Teus servos e servas Tuas. Deus, eu acredito que o Senhor está desamarrando, eu acredito que o Senhor está cortando, eu acredito, meu Pai, na Tua misericórdia. Eu acredito, meu Pai, na Tua virtude. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor é o Deus de justiça. E honra, meu Pai, aqueles que são fiéis. Honra, meu Pai, aqueles que precisam. Deus Todo-Poderoso, da Tua intervenção divina. Deus, nos livra, Senhor, do homem sanguinário,
da bala perdida na mão, meu Pai, do homem mau. Não deixa, meu Pai, que as astutas ciladas do adversário venha chegar sobre a nossa casa, venha chegar, meu Pai, sobre a nossa família, mas que as tuas mãos fortes e poderosas venham estar estendidas sobre a nossa vida, meu Pai. Eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu acredito que o Senhor sempre estará nas nossas vidas. Toma a cada uma nas tuas mãos, a cada pedido de oração, meu Pai, eu lhe entrego aos teus cuidados. Visita, meu Pai, os caídos, os doentes, os desesperados, e dá vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Eu estarei orando e clamando pela sua vida, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para pessoas ser alcançadas e também poder deixar os seus pedidos de oração. Deus é conosco, jamais falhará com a sua justiça. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.